nós damos então continuidade ao nosso curso sobre liturgia. Nós temos falado a cada semana sobre um tópico da liturgia e hoje nós vamos falar sobre aquilo que se convencionou chamar de movimento litúrgico. O que é o movimento litúrgico? Em primeiro lugar, é um movimento, quer dizer, ele abrange vários países, várias paróquias, várias dioceses ao mesmo tempo, não é um, digamos assim, um único corpo, né, que trabalha a liturgia, que estuda a liturgia, não, são várias expressões litúrgicas que ocorrem no mundo todo. A gente pode situar o movimento litúrgico exatamente como se fosse assim uma preparação para o que viria depois, que é o Concílio Vaticano II. Então, a gente pode localizar o movimento litúrgico no século XIX, na segunda metade do século XIX, no começo do século XX, até o início do Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60 do século XX. Então, nós temos assim um período anterior, né, a esse movimento litúrgico, ou ao Concílio Vaticano II, que é um movimento de muita valorização do devocional, da emoção, né? Aquele, como eu já disse para vocês, como se expressa a liturgia a partir do barroco, com muito espetáculo, como se como se você estivesse indo a uma peça teatral, onde os cristãos assistiam a tudo passivamente. Daí que vem aquela expressão, né, de assistir à missa, não participar da missa, como aconteceu com a nova mentalidade no Concílio Vaticano II. Até o Concílio Vaticano II se falava em assistir à missa, como se fosse assistir a um espetáculo. Então, o movimento litúrgico é um movimento que se coloca como uma tentativa de renovação. Então, é um movimento intermediário até o Concílio Vaticano II, para que acontecesse essa renovação no Concílio Vaticano II. Mas então houve muitas tentativas, né? Muitas tentativas de estimular um novo espírito litúrgico na igreja, além desse devocionismo, desse excesso de procissões e penitência, essa valorização da dor, do sofrimento, como nós vimos no Concílio Vaticano, no Concílio de Trento, né? E também ali nesse movimento que nós chamamos de barroco. Então, como eu já disse, é um movimento que acontece em vários lugares, especialmente na França, na Itália, na Alemanha, na própria Inglaterra, em vários países do mundo inteiro, se começa a buscar uma renovação das paróquias. Como a igreja não buscou essa renovação oficialmente, muitos sacerdotes, muitos presbíteros, muitos bispos nas suas dioceses, muitos padres nas suas paróquias, se viam no desejo, né, de trazer algum ar para se respirar depois do Concílio de Trento, uma participação maior na liturgia. Eles não se davam por vencidos de ver o povo simplesmente assistindo a tudo, sem participar verdadeiramente da liturgia, né? Sem saber o que estava acontecendo ali, por exemplo, rezando tudo em latim. Será que isso é o melhor caminho? Essas questões elas foram sendo trazidas. Mas um grande nome desse movimento é o beneditino Próspero Guéranger, um francês que iniciou a reforma da igreja a partir do seu mosteiro, né? Um famoso mosteiro na França, chamado Solesme, que ali ele começou uma reforma dentro do seu mosteiro, né? E depois essa reforma ela começou a se alastrar para todos os mosteiros beneditinos. Então a gente vê que a renovação litúrgica ela vai se dando de novo através dos monges, né? Os monges vão valorizando ao mesmo tempo aquilo de bom que aconteceu no passado, mas eles também querem uma renovação para o presente, para o futuro. E os mosteiros acolhem esta renovação, né? E principalmente esse mosteiro de Solesme, na França, ele se tornou uma verdadeira escola de estudo da liturgia, coisa que até não se fazia antigamente, né? E as ideias de Guéranger eram principalmente, primeiro, a liturgia
é, por excelência, a oração do Espírito na igreja. Quer dizer, é a própria manifestação do Espírito Santo na igreja. É como o Espírito ora na igreja. Outro ponto é que, defendido por Guirangueira, é que na liturgia está presente de maneira expressiva a graça de Deus. Se você quiser entender ou compreender ou acolher verdadeiramente, né, na sua maior expressividade a graça de Deus, você pode fazer isso através da liturgia, isso que Guirangueira defende. O terceiro ponto é através da liturgia que a igreja mais genuinamente expressa a sua verdadeira essência. Então você quer conhecer a verdadeira essência da igreja? Conheça através da liturgia. A liturgia manifesta a verdadeira essência da igreja. Outro ponto defendido por Guiranguet, a compreensão da liturgia se dá através das leituras do Antigo e do Novo Testamento. Isso é muito importante porque pela primeira vez se valorizou de uma maneira maior a leitura, a meditação da palavra de Deus, especialmente os livros também do Antigo e do Novo Testamento, né? Portanto, os conceitos fundamentais do movimento litúrgico são a liturgia, a igreja e a Bíblia. E é bem diferente, então, daquela piedade emocional, individualista que marcou principalmente o pós-concílio de Trento. A própria liturgia e a igreja mesmo se tornam uma fonte riquíssima de espiritualidade, sem necessidade de recorrer a tantas devoções. Não precisa ter tantas devoções, basta recorrer à devoção da própria liturgia. Na racionalidade da liturgia, na espiritualidade da liturgia, existe uma fonte inesgotável de espiritualidade, a própria liturgia. Nos anos seguintes, uma nova indagação começou a surgir. Se a liturgia deve ser vivida como a espiritualidade da igreja, então não seria necessário também uma atuação litúrgica para que a coisa não ficasse só na parte espiritual, mas que fosse também pastoral, né? Foi aí que se criou a ideia da pastoral litúrgica, né? Com a organização de encontros litúrgicos, de formação litúrgicas e também de retiro anual, né? A defesa de um retiro anual para meditar sobre a liturgia. Esse caminho percorrido a partir da metade do século XIX, início do século XX, trouxe à Igreja, então, o Concílio Vaticano II. Foi o Concílio Vaticano II que elaborou, que iniciou a grande reforma litúrgica na Igreja Católica Ocidental. O principal documento desse concílio sobre a liturgia foi o Sacrosanctum Concilium, que tratou de vários temas nesse documento, como, por exemplo, a Eucaristia, os outros sacramentos, o ofício divino, como se deve rezar o ofício divino, o ano litúrgico, a música, a arte, os objetos sagrados, sacros. Mas talvez a maior mudança proporcionada pelo Concílio Vaticano II foi o seu desejo ou a sua preocupação ou o seu entendimento sobre a função do leigo dentro da igreja. Antigamente parecia que só o padre, o bispo, os membros do clero eram o povo de Deus. Agora o Concílio Vaticano II inova dizendo: todo o povo é povo santo de Deus. O povo não assiste mais, não deve assistir mais à missa como se fosse um espetáculo, mas deve participar dela ativamente. Veio a compreensão de que todo o povo é povo sacerdotal através do batismo. Olha quanta valorização ao leigo, ao povo de Deus se deu no Concílio Vaticano II. Então o povo deixou de ser um simples espectador para ser um grande participante da liturgia. Quanto ao uso do latim na liturgia, como é que ficou isso? Não foi um caminho muito fácil. Boa parte dos integrantes do Concílio Vaticano II, e quando saíram ali do concílio, eles estavam convictos de que o latim deveria ser conservado como a língua da igreja, a língua oficial da igreja. E eles entendiam que o latim é como se fosse um ponto de convergência, um ponto de unidade da igreja ocidental.
O próprio Papa João XXIII, né, que convocou o Concílio Vaticano II, ele mesmo lança um documento às vésperas do concílio, chamado Veterum Sapientiae, ordenando que as vozes contra o latim elas fossem silenciadas. E nessa Constituição apostólica, o Papa diz que a língua usada pela Igreja não deve ser outra senão o latim, né? E deve ser o latim uma língua universal e imutável, são as próprias palavras do Papa nesse documento. O resultado foi que a ampla maioria presente no concílio reconheceu o latim como língua litúrgica da Igreja Latina, mas também reconheceu a utilização, a importância das outras línguas, especialmente com relação às orações rezadas na igreja. Eles entenderam que as orações deveriam ser feitas na língua do povo, respondidas pelo povo, mas o concílio ainda recomenda que o mesmo povo aprenda a responder determinadas partes da liturgia em latim. Então vamos a algumas conclusões do Concílio Vaticano II. A primeira conclusão: Cristo é a plenitude da história da salvação. Cristo é a plenitude da história da salvação. Se a história da salvação vem desde Adão e Eva, depois vai passando lá por Moisés, por Abraão, né, por todos aqueles patriarcas do Antigo Testamento, a gente pode dizer que Jesus Cristo é a plenitude da salvação. A mensagem e a ação de Cristo se prolongam na história humana através da pregação do Evangelho e dos sacramentos. Vejam só, a mensagem e a salvação de Cristo se prolongam na história humana através da pregação do Evangelho e dos sacramentos. Segundo ponto, Cristo se torna presente em sua igreja através das ações litúrgicas. Então, quando a igreja celebra a liturgia, ela torna presente o Cristo. Outro ponto importante do Concílio Vaticano II, a salvação de Cristo chega aos homens por meio da ação litúrgica dos sacramentos. Se nós quisermos entender, compreender, se nós quisermos apreender o mistério da salvação inteiro, então é através da ação litúrgica da igreja. A liturgia terrena, outro ponto da conclusão do Concílio Vaticano II, que a liturgia terrena é uma antecipação da salvação eterna. Então, a celebração litúrgica é uma antecipação da liturgia eterna. É como se nós vivêssemos aqui nesse mundo através da liturgia um pouco do que nós viveremos na vida eterna, como antecipação de tudo isso. Isso significa que a liturgia, então, ela se basta por si mesma? Eu falei tanto da liturgia, ela se basta? Não. Ela sempre requer, ela não se basta em si mesma, ela sempre requer a evangelização. Olha, gente, é diferente daquilo que nós vimos no Concílio de Trento. No Concílio de Trento, as conclusões eram que a liturgia ela se basta por si mesma. O padre celebrando missa, ele pode ser qualquer pessoa desse mundo, do bem ou do mal, ele celebrando a missa. Isso continua, claro, isso não mudou, né? A missa ela acontece apesar do padre, né? Apesar da pessoa que celebra, né? Mas o Concílio Vaticano II ele inova dizendo que a liturgia ela deve ter por trás dela, fomentando-a, fortalecendo a evangelização, a catequese, a conversão constante, a prática da vida cristã, o apostolado, o testemunho dos fiéis diante do mundo, tudo isso é muito importante. De modo especial, a Sagrada Liturgia requer uma conversão bíblica. É para a palavra de Deus que a vida dos cristãos deve convergir. É muito diferente daquilo que nós ouvimos ali no Concílio de Trento, em que não se deu tanto valor à palavra de Deus, né? Não se deu tanto valor à palavra de Deus como se deu no Concílio Vaticano II. É claro que a liturgia não é tudo na igreja, mas ela é o centro de tudo, é o princípio e o fim de tudo na igreja. E se a liturgia é, portanto, o centro da salvação de Deus para a igreja,
Então é claro que o seu estudo é fundamental. Não se pode conceber uma pastoral litúrgica que não estuda a liturgia. O documento Sacrosanto Concilium fala que é preciso orientação para poder entender as cerimônias sagradas, e para participar delas de todo o coração é preciso estudar, é preciso compreender, é preciso investir na formação litúrgica. E qual o lugar, então, da palavra de Deus na liturgia? Segundo o número 6 do concílio, do Sacrosanto Concílio, a palavra de Deus que a igreja lê, né, é a própria história da salvação de Deus. Então a igreja lê a salvação de Deus em todas as suas celebrações litúrgicas. Portanto, a igreja, em todas as celebrações litúrgicas, ela faz uso da Sagrada Escritura. Você vai celebrar um batismo, qualquer celebração tem a leitura da palavra de Deus, porque é dela que brotam as preces, a homilia, os hinos e todos os sacramentos. É pela sua palavra que Cristo se faz presente. Quer dizer, Cristo se faz presente na liturgia através da palavra. Daí a importância da palavra de Deus e da homilia nas celebrações litúrgicas. Assim, a palavra e o sacramento operam a salvação de todos os homens. Vamos falar agora de alguns vazios na Constituição sobre a liturgia do Concílio Vaticano II. O concílio fala na importância da participação de todos os fiéis na celebração litúrgica, uma vez que todo o povo é um povo sacerdotal. Mas ele não fala como que deve ser essa participação. Será que é só responder aquilo que o padre fala? O Senhor esteja convosco, o povo responde, ele está no meio de nós. Será que essa é a única função que o povo tem? Então o concílio e nem a Constituição, Sacrosanto Concílio, dão detalhes sobre essa participação verdadeiramente ativa do povo na liturgia. E também outro problema não resolvido pelo Concílio Vaticano II é com relação ao ecumenismo. Né? Qual é a compreensão que o concílio tem a respeito do batismo, a respeito da Eucaristia como pontos de unidade, não de divisão entre o catolicismo e as outras religiões. Né? A gente vê o Papa Francisco a cada vez mais, não só o Papa Francisco, o Paulo VI fez muito esse caminho, João Paulo II, todos os papas fazem esse caminho ecumênico de diálogo com outras religiões, principalmente aquelas mais que têm uma história muito parecida com a história da Igreja Católica, como a Igreja Ortodoxa. Então eles tratam desses temas, eles estudam esses temas juntos para que o batismo não seja um ponto de divisão, que a Eucaristia não seja um ponto de divisão, mas de união entre todos os cristãos. O concílio nada diz também sobre as músicas, né? Que música cantar, por exemplo, durante a celebração? Não se falou, não fala nada sobre a arte. Qual é a arte sacra dos tempos modernos, dos tempos contemporâneos, dos tempos do Concílio Vaticano II? No Concílio de Trento nós sabíamos, né, qual era a arte, que é a arte barroca. Agora, qual é a arte do Concílio Vaticano II? Não fala nada sobre como deve ser a arquitetura das igrejas, né? Não tem uma norma comum a todos. Nós vemos várias igrejas sendo construídas e cada uma num estilo diferente. Não fala sobre os objetos, nada fala sobre como essas coisas todas poderiam ser assim a voz do Concílio Vaticano II, né? Como uma igreja sendo construída, a arquitetura da igreja fala sobre o Concílio Vaticano II, não se fala nada. O Papa Paulo VI, após o concílio, afirmou que esses temas ainda requerem uma ampla reflexão. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os anos pós-concílio Vaticano II. Né? Como foi a recepção dessas inovações do concílio? Quais foram as mudanças que foram operadas depois do Concílio Vaticano II? Então, eu te vejo no próximo encontro, quando nós vamos falar de tudo isso. Até lá.